Abençoado, amado, eleito da graça de Deus, estamos de novo aí com mais um tema de estudo aí. E o tema desse estudo é o batismo pentecostal do Espírito Santo. Como é que é isso, irmão André? Isso, abençoado, é uma doutrina chamada doutrina da subsequência. Segundo essa doutrina, só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua. Quem não fala em língua ainda não foi batizado no Espírito Santo, segundo essa doutrina. Essa doutrina nasceu nas igrejas pentecostal. Depois vieram as igrejas neopentecostal e acompanharam essa doutrina. E muitas outras igrejas hoje, algumas que não é pentecostal, também adotaram essa doutrina. Não todas, mas muitas adotaram essa doutrina. Mas ela está mais concentrada nas igrejas pentecostais ou neopentecostal. Essa doutrina da subsequência, né? Ela faz o quê? Nascer dentro da igreja é uma excepção de pessoas. Um lado, pessoas que falam em língua, e segundo eles falam em língua é porque foram batizadas no Espírito Santo. Outro lado, pessoas que não falam em língua, que não têm esse dom, segundo eles dizem que é dom espiritual, não é. Mas tem essas pessoas do outro lado que não falam em língua, não foi batizado no Espírito Santo. Então existe ali uma excepção de pessoas separada dentro de uma só igreja. E muitas dessas pessoas separadas, que não falam em língua, elas se sentem frustradas. Elas se sentem tristes, abandonadas, isoladas na igreja, se sentem abandonadas por Deus, se sentem mais inferiores do que os outros irmãos que falam em língua. Eles falam em língua porque foram batizados no Espírito Santo, são mais superior do que nós. Nós ainda não fomos batizados no Espírito Santo, somos mais inferiores. Cresce dentro da igreja essa excepção de pessoas. Um lado, os batizados no Espírito Santo porque falam em língua. Outro lado, os que se sentem frustrados, abandonados porque não conseguem falar em língua. E só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua, segundo essa doutrina pentecostal. Então a pessoa fica: cadê o Espírito Santo? Que não vê esse meu esforço, não vê essa minha entrega para Deus. Por que ele não me batiza no Espírito Santo? Por que ele não me batizou no Espírito Santo? Por que eu não falo em língua? Amém? É a respeito disso que vamos falar hoje, abençoados. Se isso já acontece com você, ou já aconteceu, está acontecendo com alguém que você conheça, preste atenção nesse estudo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:2, ele diz: só quisera saber isto de vós. O apóstolo Paulo falou: só quero saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam ou recebeste? Né? Ele está fazendo a pergunta. Só quero saber isso de vós. Você recebeste ou vocês recebem o Espírito Santo pelas obras da lei, pelo seu esforço, os seus méritos, ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Amém? Quando você crê, né? Quando você crê, automaticamente
É porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Nós fomos criados desde antes da fundação do mundo. Desde antes do mundo ser mundo, nós já existíamos em espírito. Já fiz estudo falando sobre isso, né? Então você já é de Deus desde antes do mundo ser mundo. Você já é de Deus, você já pertence a Deus, você é filho de Deus. Amém? Quando você nasceu, você já nasceu batizado. Amém? E se você já nasceu batizado, e se você é um eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, é porque você tem o Espírito Santo. Não precisa de nenhum mérito seu, de uma ação, né, meritória para você receber o Espírito Santo. Não precisa você buscar o Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo. Uma vez que você crer em Deus, crer, né, em Alcha, né, conhecido como Jesus, uma vez que você crer no Cristo, é porque você tem o Espírito Santo. Você é de Deus. Amém? E Paulo, vejamos que Paulo diz aos Romanos, Romanos 8:9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se vocês são de Deus, o Espírito Santo habita em vocês. Não precisa buscar ele, que ele já está em você. Paulo diz: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você. Ah, mas irmão, eu não falo em língua, então não fui batizado com o Espírito Santo. Não, você é batizado com o Espírito Santo desde quando você nasceu. Desde quando você nasceu, você já é batizado com o Espírito Santo. Amém? Você recebeu o Espírito Santo não pelos seus atos meritórios, não pelas suas ações meritórias. E Paulo diz pela pregação da fé, pela graça de Deus. O momento que você crer no Cristo, é batizado com o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, então você não pode crer. Está entendendo? Você não pode crer. Se você não tem o Espírito Santo, você está vivendo em carne. Está vivendo segundo a sua ação, vontade carnal. Você não pode crer em Deus, não pode crer em Cristo assim. Que por isso que Paulo diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Se estiver sob o domínio da carne, a sua mente carnal não entende, não consegue entender a graça de Deus, não consegue entender o Cristo. Pode até entender a religiosidade, religião, mas Cristo não é religião. Amém? Graça de Deus não é religião. Se você vive na carne, você não pode receber, né, os conhecimentos da graça de Deus. Mas Paulo está dizendo para aquelas pessoas que o seguem: entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Por isso que vocês entendem, por isso que você crê. Se de fato o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo habita em você, você tem capacidade de crer, tem capacidade de entender. Então, se você, eu creio em Jesus, eu creio no Cristo, eu creio em Deus, é porque você já é batizado com o Espírito Santo desde antes de você nascer. Você não precisa falar em língua para provar que é batizado no Espírito Santo.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você crer, é porque você tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, dentro de você. O Espírito Santo é o mesmo Cristo, é o Cristo glorificado. Amém? Então, você não precisa falar em língua para provar que tem o Espírito Santo. Até porque esse dom de falar em língua não é bíblico. Não é ensinado na Bíblia. A Bíblia fala sobre outra coisa. Não é dessa forma que vocês creem. Isso que vocês fazem, que dizem, né, línguas estranhas, são falsa língua. São uma língua falsa. São uma língua expressada da sua mente carnal, da sua euforia carnal. É uma coisa psíquica e não espiritual. Veja o que diz Pedro, Atos 2:1. Vamos ler Atos 2, vamos começar no 1. No 1 em diante. Atos 2:1 diz: chegando o dia do Pentecoste, essa igreja pentecostal, ela nasceram em cima dessa palavra Pentecoste. Essa doutrina da subsequência deles nasceram desse Atos 2:1 mal interpretado. Mal interpretado. Não é? Se ele canta labachuia, né? Essas línguas que eles falam na igreja, isso é euforia da carne. A Bíblia não ensina isso. Você não precisa falar em língua para provar que é batizado do Espírito Santo, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Preste atenção que Pedro diz aqui em Atos 2:1. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram, parecendo línguas de fogo, né, que desciam do céu. E se separavam e pousaram em cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que outras línguas eram essas, abençoados? Será Aricântara Bachuia ou Siricântara na praia? Não, abençoados. Essas línguas foram inventadas. Inventada por causa de uma doutrina cega de um homem. Um homem chamado, eu escrevi o nome dele aqui, William Joseph Seymour. William Joseph Seymour. Um pastor afro-americano, né? Iniciador do movimento religioso denominado pentecostalismo. Em 1905, este homem, William Joseph Seymour, desenvolveu uma técnica psiquiátrica chamada de glossolalia, do grego glossa, língua, lalo, falar, né? Conhecido no meio pentecostal como línguas estranhas ou língua dos anjos. Amém? William afirmava ser a língua dos anjos. Ele afirmava isso. Amém? Ele próprio não acreditava nisso. Ele próprio sabia que era uma coisa, né, psiquiátrica. Era uma coisa da psico do homem. Amém? Mas como ele foi
rejeitado por criar essa doutrina. Ele foi rejeitado em várias igrejas. Ele criou sua própria igreja e adotou isso como a língua dos anjos para atrair pessoas. E ele começou a adotar esse enrolar de língua. Se ele canta lá baixuia, né? Se ele canta lá na praça, ele canta, ele vai deixar de cantar. Ele desenvolveu isso. E os adeptos da sua igreja começaram a imitar. Começaram a imitar. Ele afirmava que quem falava em língua, né, é porque era batizado no Espírito Santo. Todo mundo queria ser batizado no Espírito Santo. Começaram aquela loucura, querendo imitar o outro. Amém? E essa loucura até nos dias de hoje aí. Mas é uma loucura que não é baseada na Bíblia. Não é baseada na Bíblia. Amém? É uma loucura desse homem, o William Joseph Seymour. Ele criou isso. Ele estudou psiquiatria. E a psiquiatria diz que quando uma pessoa está num fervor religioso, buscando uma coisa com fervor, buscando esse ato de falar em língua, desenvolve, né, mentalmente essas línguas. Isso acontece com pessoas que têm problemas mentais. Isso acontece com pessoas que estão no alto nível alcoólico, pessoas que estão no alto nível com efeito de droga. Acontece isso. Fala em outras línguas. Não é espiritual. É uma coisa psíquica. É uma coisa estudada no meio da psiquiatria. Esse homem estudou isso. Adotou isso na igreja, na criação da igreja pentecostal, para atrair pessoas para a igreja dele, porque ele foi rejeitado em várias igrejas por causa dessa doutrina da subsequência. Só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua. Todo mundo queria ser batizado no Espírito Santo, começou um imitar o outro, e hoje, até hoje é assim. Até a Igreja Católica hoje está adotando isso aí. Amém? Mas Atos 2, 5, 8, a gente vê aqui que lá em Atos 2, 1 ao 4, né, que eles contam que viram descer do céu como um vento impetuoso que encheu toda a casa, e línguas que pareciam de fogo, que estava ali separando e repousando a cada um deles, de acordo, né, de acordo, vamos ver aqui, repousando cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito os capacitava. Isso que eu queria falar, de acordo com o Espírito os capacitava, né? Vamos dar sequência aqui. Atos 2, 5, 8. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Preste atenção. Ser judeu propriamente não é porque mora só lá. Morava só lá na Judéia. Ou se você for em Israel hoje, nem todos são religiosos. Hoje em Israel, né, existe católico, existe muçulmanos e outras religiões. Então, existem evangélicos lá, né? Então, ser judeu é quem praticava a religião judaica, quem pratica a religião judaica. E vinha judeus de todas as nações do mundo. Tinha judeus romanos, tinha judeus gregos, tinha judeus egípcios, tinha judeus sumerianos,
tinha judeus, né, de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, porque eles iam fazer comércio ali em Jerusalém, por isso que eles estavam lá. Eles iam ali fazer comércio, né, em Jerusalém. Ouvindo este som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, Deus mandou aquele dom para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos, e eles começaram a falar em várias línguas, ou seja, vários idiomas, e todas essas pessoas de todas as nações do mundo que estavam ali fazendo comércio, começaram a ouvir aquelas pregações na própria língua deles, e ali foi juntando a multidão perplexa, né? Como esses homens estão falando nossa língua? Pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se eu falar para você, Aricantarabaxuia, você sabe o que eu estou falando? Nem eu mesmo sei. Eu estou inventando. E isso se tornou um hábito automático. Quando a pessoa está pregando, ela fala isso automaticamente, porque já registrou na mente dela. E os irmãozinhos também vão imitando aquilo e vai crescendo essa loucura. Antibíblica. Antibíblica. Eles ouviam os discípulos falarem em suas próprias línguas. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós, né, na nossa própria língua materna? Esses homens não são galileus? Eles não falam aramaico? Como estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua materna? Eles não estavam enrolando a língua. Eles estavam falando o próprio idioma daquele povo. O que é língua materna? Somos brasileiros. Falamos o português do Brasil. Existe o português de Portugal. Falamos o português do Brasil, né? Esse português é nossa própria língua materna. Se vier um homem de Portugal, vai falar a língua de Portugal. Então ele estará falando o quê? Noutra língua. Se vier aqui um alemão e conversar com você, ele vai estar falando com você em quê? Em outra língua. Se vier um homem inglês, ele vai estar falando inglês, ele vai estar falando em quê? Em outra língua. Mas o Espírito Santo deu o dom aos discípulos para que cada um que ouvisse na seu próprio idioma materno. Está entendendo? Então, essa língua materna é a língua que você nasceu, que você sabe, né? Então eles não estavam falando em língua de anjos, eles não estavam falando em língua enrolada, em línguas de mistério, nada disso, nada disso. Eles estavam falando na língua materna de cada um daquele povo ali, de acordo com o país e região onde eles moravam. Ali naquela multidão estavam povos diferentes de vários locais. E a gente pode ver isso aqui em Atos 2, 9 a 11. Ali havia pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, que falava lá o sumeriano, o acadiano, povo da Judéia, da Capadócia, Ponto e da província da Ásia, povo da Frígia,
Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos, como prosélitos ao judaísmo, cretense e árabe. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos esses homens aqui, os discípulos estavam lá falando as maravilhas de Deus, pregando as maravilhas de Deus. Então, todos esses povos que é dito aqui em Atos 2, 9 ao 11, todos esses povos aqui estavam ouvindo os discípulos falar as maravilhas de Deus, e todos esses povos estavam entendendo, ouvindo na sua própria língua materna. E o romano ouvia aquilo na língua dele, romana. O egípcio ouvia na língua dele, egípcia. O grego ouvia na língua dele, grega. Tá entendendo? Não é essa língua que é falada hoje no sistema religioso atual. Amém? Essa língua enrolada que é falada hoje nas igrejas pentecostal, neopentecostal e todas as igrejas que fazem isso mesmo, até a igreja católica hoje está começando a fazer isso, está errado, abençoados. É antibíblico. A Bíblia não ensina você a falar essa língua enrolada. Isso não é língua dos anjos. Isso não é bíblico. Isso não é ensinado para Deus. Isso não é ser batizado com o Espírito Santo. Em espírito, espiritualmente, Cristo no madeiro batizou a todos. Amém? João Batista batizou com água. Ele diz: eu batizo com água. Após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então você já é batizado com o Espírito Santo desde quando você nasceu. Você já nasceu batizado com o Espírito Santo. Você não tem que falar em língua para provar que é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma doutrina inventada por esse homem, William Joseph Seymour, que estudando a psiquiatria, querendo puxar adepto para sua igreja, começou a inventar, a criar essa doutrina da subsequência dentro dos seus ministérios. E as pessoas, para ser batizado do Espírito Santo tem que falar em língua, então vão imitar esse homem aí. E as pessoas começaram a imitar, começaram a criar essa coisa psíquica na cabeça de cada um. E até hoje essa loucura está aí nessas igrejas até os dias atuais. Mas não é bíblico. Não é Bíblia. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando que todos eles ouviam os discípulos falar nas suas próprias línguas maternas. Amém? O batismo lá do Espírito Santo no madeiro não foi segundo seus méritos. Não é segundo os seus méritos, as suas ações da carne. Mas é pela graça. É gratuitamente. É gratuitamente. Pelo dom de Deus. Amém? Então, se você vive num desses ministérios aí, numa dessas tais igrejas que diz que você só é batizado no Espírito Santo se falar em língua, saia fora disso, abençoado. É mentira, é antibíblico. Amém? Pegue suas Bíblias aí, acompanhe, estude aí nas suas casas, aprendam a verdade, meus amados. Estamos aqui para isso, para mostrar para vocês a verdade e tirar vocês dessas doutrinas loucas e estranhas que existem por aí. Amém? Declaramento de Cristo em todos vós. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.